Muito bem, quem já está aqui ao meu lado é o Lier Ferreira, professor do Núcleo de Estudos dos Países BRICS, da Universidade Federal Fluminense. Professor, agradeço muito a sua disponibilidade para ajudar mesmo a gente a entender esse passo a passo do conflito que, olha, tem que estar em cima porque cada hora basicamente é uma novidade. Nesse momento a gente acompanha esse cessar-fogo que aparentemente pode ser que continue, mas principalmente algo que me chamou a atenção é os dois lados declararam vitória. O que isso quer dizer, professor? Não tem nenhum perdedor nessa história? Será que é por aí mesmo? Bom dia. Oi, Pedro, bom dia. Bom dia também àqueles que nos acompanham aqui na Record News. Olha, como a gente vinha conversando em off, em toda guerra a primeira vítima é a verdade, né? Mas, do ponto de vista fático, a gente sabe que o Irã sai bastante enfraquecido desse conflito. Sem o apoio militar da Rússia, o país não teve condições, de fato, para reagir, né, a esse consórcio bélico entre Israel e os Estados Unidos, né, que levou não apenas aos duros bombardeios, né, que Israel fez ao território iraniano, inclusive, né, a muitas centrais de energia elétrica e também, né, centrais nucleares, tanto em Natanz quanto em Isfahan, e principalmente não teve condições de sustar, né, a utilização dessas bombas que nós conhecemos como bunker buster, né, que foram aquelas utilizadas pelos Estados Unidos, particularmente em Fordow. Né? Essas bombas, né, elas são bombas de perfuração profunda e uma tecnologia militar que Israel não possui. Então, esse ataque só poderia ter sido feito através de um acordo entre Israel e os Estados Unidos. Então, assim, o Irã sai enfraquecido, né? A gente vê que muitos dos discursos, né, de reação, né, que o Irã fez nos últimos dias, né, inclusive o anúncio, né, de que eles teriam retaliado duramente as agressões feitas pelos Estados Unidos, na verdade, são muito mais voltadas para o público interno, né? Aquela chamada Operação Anunciação da Vitória, né, que foi o ataque o ataque do Irã, né, com mísseis à base americana de Al-Udeid no Catar, foi um fracasso do ponto de vista militar e mais do que isso. Fontes internacionais sugerem que tanto o Catar quanto os Estados Unidos já tinham sido avisados do ataque. Tanto é verdade que a base estava praticamente vazia, né, quando os mísseis iranianos chegaram e, em grande parte, foram interceptados. Então, assim, Israel hoje se consolida, né, como a força política e militar hegemônica na região, mas isso não necessariamente significa paz. Então a gente tem que acompanhar tudo o que está acontecendo, porque a situação é muito sensível, Pedro. E, professor, o próprio Donald Trump falou que o Irã, né, os iranianos são muito bons no comércio. Ele até elogiou eles. O que a gente pode entender disso? E ainda usando essa questão do ataque à base aérea americana. Eu olhando daqui, como jornalista, não como especialista, mas parece que, de certo modo, foi costurado já uma rendição do Irã, mas internamente ele está bem visto interno. Mas, de certo modo, parece que houve uma costura para que isso. Por exemplo, esse ataque na base americana foi avisado. Mas internamente o Irã diz que atacamos o inimigo com muita força. E aí depois Donald Trump vem e elogia o Irã, e aí a gente entra naquela questão, tudo é dinheiro? Parece que teve um acordo ali por trás, professor? Olha, tudo sugere que sim, Pedro. Por quê? Porque, primeiro, que o Trump anunciou um cessar-fogo sem que os Estados Unidos formalmente estivessem envolvidos no conflito, e ao arrepio tanto do governo israelense quanto do governo iraniano. Por um outro lado, né, ninguém faz um ataque de retaliação, né, militar avisando, né, ao alvo que ele será atacado. Né? Isso não faz sentido nenhum. Por um outro lado, parece que o acordo foi muito claro. Né? Por um lado, né, o Irã estabiliza ali, mantém, né, em fogo muito brando o seu programa nuclear, sem a possibilidade de desenvolvimento de armas atômicas, que significaria enriquecimento de urânio, né, a 90% ou mais, né, mas mantendo o regime. Os Estados Unidos parece que aprenderam, né, desde a invasão do Afeganistão em 2001, né,
daquela ocupação que durou cerca de 21 anos, e aprenderam também ao perceber uma análise, né, do Oriente Médio, né, na Síria, na Líbia, no Líbano, né, no Iêmen, todas as vezes que as potências ocidentais, de alguma forma, no Iraque, todas as vezes que as potências ocidentais, Estados Unidos adiante, né, entraram, né, pé na porta para poder, de alguma forma, alterar os regimes, isso gerou um vácuo de poder e uma radicalização cada vez maior nessas regiões. Então, assim, parece que a manutenção, né, do regime dos ayatolás hoje faz parte da estratégia de estabilização norte-americana no Oriente Médio. Se isso vai dar certo ou não, né, nós vamos ver daqui a pouco. Inclusive, pegando bem esse gancho, o próprio Trump, né? Ele foi questionado pelos jornalistas ali no quebra-queixo, como a gente chama, que é todo mundo querendo conversar com alguém, né? Ele disse que não acho necessário a mudança de um regime. Ele mesmo disse essa questão que uma mudança de regime acaba gerando caos. Então, a gente pode estar agora começando a ficar mais clara a política internacional dos Estados Unidos, basicamente do Donald Trump, professor? Olha, Pedro, é difícil clareza nas ações e nas falas do Donald Trump. Né? Nós estamos acompanhando aí desde os primeiros momentos do mandato, na verdade, desde a campanha, né? E o que a gente consegue perceber é que o Trump dificilmente consegue caminhar em linha reta. Ou seja, ele fala uma coisa, depois ele volta atrás, ele afirma alguma coisa na entrada, depois, né, ele retrocede. No momento, né, parece que ele se está ali colocando numa situação, né, de um pacificador, né, das relações no Oriente Médio. Inclusive, deu uma bronca, né, no Netanyahu por ter violado o acordo. O secretário da OTAN, né, inclusive usou uma expressão muito curiosa: papai tem que usar a linguagem forte, né, referindo-se ao pito, entre aspas, né, que o Donald Trump teria dado, tanto, né, em Israel, quanto, né, por extensão, né, ao Irã, que também acabou, de alguma forma, retaliando, né, o cessar-fogo, a violação do cessar-fogo por parte de Israel. Então, assim, clareza é difícil nós entendermos nas ações do Trump, mas, no momento, acredita que a manutenção do regime dos ayatolás é um elemento importante para a estabilização do regime, da região e, mais do que isso, né, a ênfase na questão comercial, que você muito bem colocou, me parece uma clara contraposição, né, à proposta de nova rota da seda da China, que tinha, nessa dinâmica de integrar o Oriente ao Ocidente, né, tinha o Irã como um lugar privilegiado, né, da passagem dessa rota da seda. Então, assim, me parece que, ao tocar na questão comercial, né, o Trump, em última análise, está focando, né, de alguma forma, boicotar, né, a presença do Irã na rota da seda chinesa, o que é a grande iniciativa política e econômica da China e que certamente é uma coisa que incomoda profundamente aos Estados Unidos. Realmente, professor, acho que o senhor acabou de tocar na questão macro, né? Porque essa nova rota da China tem incomodado e muitos americanos, até porque a China está ali, né? Chegando muito perto em relação à economia. Nós sabemos que a diferença entre elas ainda é muito grande, mas se tem alguém que pode incomodar os Estados Unidos, são os chineses de fato. E ainda falando desse chinês, do americano, no caso do presidente Donald Trump, professor, queria, inclusive, chamar sua atenção para imagens ao vivo lá da Holanda, porque está ocorrendo a cúpula da OTAN, onde o presidente americano também vai fazer parte. Olha aí, essas imagens que estão aqui ao nosso lado são da cúpula da OTAN, essa que é a aliança militar, né, professor? Que reúne Estados Unidos e vários países da Europa. Tem, inclusive, também, professor, aquela expectativa para o encontro entre o Trump e o líder ucraniano Volodymyr Zelensky. Mas antes da gente falar dessa questão do Zelensky, professor, eu acho que, inclusive, a gente até estava falando antes de começar a entrevista, esse aumento de 5% no investimento de cada país que faz parte, né, 5% do PIB. É muito dinheiro, né, professor? Olha, é muito dinheiro, principalmente quando nós temos dados internacionais que apontam que, em 2024, né, a indústria bélica movimentou cerca de 2,6 trilhões de dólares. Para que nós tenhamos uma noção, isso é maior do que o PIB brasileiro, uma das 10 maiores economias do mundo, isso é maior do que o PIB brasileiro, que gira na ordem de 2 trilhões de dólares por ano.
Com esse aumento, né, em defesa, né, equivalente a 5% do PIB nacional de cada um dos países até 2035, né, nós vamos ter um aporte muito grande, mas muito grande mesmo, né, de recursos públicos nas grandes indústrias bélicas mundiais. E quando falamos das grandes indústrias bélicas mundiais, nós falamos particularmente no complexo industrial militar norte-americano, mas falamos também nas grandes empresas bélicas europeias, como a BAE System do Reino Unido, a Airbus, que é uma aliança, né, pan-europeia, a própria Rheinmetall da Alemanha, a Thales francesa, a Leonardo da Itália e tantas outras. Agora, uma coisa que é importante nós notarmos, Pedro, é o seguinte: quando nós falamos do orçamento, seja no Brasil, seja em qualquer país europeu, nos Estados Unidos, não importa, nós estamos falando dos recursos públicos vinculados ao produto interno bruto, né? Se os países da OTAN, né, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, criada em 49, vão utilizar um investimento de 5% do PIB nacional até 2035, saindo da atual ordem de 2,5%, que vem sendo praticada pela maioria dos países, né, para 5%, né, isso significa que uma parcela bastante expressiva do orçamento, né, vai ser deslocada. E quem são os setores que vão perder? Né? Possivelmente saúde, educação, moradia, saneamento, ou seja, o setor social. Ora, nós sabemos que a Europa já vem passando, né, por uma crise de investimento público bastante significativa nas últimas décadas. Né? E esse aumento do investimento até 2035 deve agravar ainda mais, né, a situação social na Europa, né, levando ao crescimento ainda maior de sentimentos como xenofobia, né, crescimento da extrema-direita, né, dentre outras questões que já perigosamente, né, habitam o cenário e o imaginário político europeu nesse momento. Sem dúvidas. E, professor, eu acho que essa questão Vladimir Putin e essa vontade expansionista seria o mote principal desse aumento, professor? Olha, vamos entender uma coisa, né? A Rússia não tem uma ação expansionista desde, né, do final da Segunda Guerra Mundial, né, quando ela varreu, né, o leste europeu na constituição da antiga União Soviética. Né? A partir da transição dos anos 80 para os anos 90, no entanto, né, quando houve o desmantelamento da antiga União Soviética, a Rússia volta, né, às suas, digamos, fronteiras originais, né, mantendo, evidentemente, aquele percentual de 19% a 20%, né, que o país historicamente ocupa, né, no globo terrestre, mas não há uma perspectiva expansionista. Mesmo essa campanha militar na OTAN, ela é uma imputação de força no sentido de que ela mantém ali uma área de influência, né, mas isso não significa uma ação expansionista do país. Né? A tomada de territórios na Ucrânia, na ordem hoje de 20%, além da Crimeia, que já fora tomada em 2014, é muito mais uma perspectiva de limitação, né, do poder ucraniano e de uma retaliação a essa tentativa da Ucrânia, né, de ingressar na OTAN e aproximando-se cada vez mais do Ocidente, do que exatamente uma perspectiva expansionista. De qualquer forma, né, nós sabemos que o medo é uma questão fundamental, né, no processo de domínio político das nações. Então, assim, o que a gente assiste na Europa há bastante tempo é o crescimento de uma russofobia, né, que é presente, por exemplo, na política externa da Inglaterra desde o século XIX, com muita intensidade. Né? E essa lógica de que os russos estão chegando, os russos estão avançando, né? Os russos estão, de algum modo, buscando novas ações expansionistas na Europa, é aquilo que justifica para o público interno, né, a majoração do orçamento de defesa em detrimento de outros setores sociais que seriam muito mais interessantes para a população, principalmente em momentos de crise como esse que a gente sinalizou no momento. Então, assim, trazer a perspectiva expansionista da Rússia é muito mais um elemento ideológico de justificação dentro da Europa de por que o orçamento militar tem que ser aumentado, do que, de fato, um temor de uma ação expansionista russa que, na prática, não se justifica. E, professor, então, o que seria o motivo, assim, né? Porque a gente sabe
e foi acompanhando, né? O senhor comentou da questão da Crimeia e propriamente essa questão da invasão da Ucrânia. O que seria, então, esse pano de fundo, né? Porque, querendo ou não, o próprio Vladimir Putin disse que a gente até concordaria com cessar fogo, até acabar com o conflito, mas se eu ficasse com o território anexado ucraniano. De qualquer maneira, né? E houve essa questão da Crimeia ali, que houve a invasão e tudo mais. O que seria, então, claro que tem essa questão ideológica, que a gente sabe, afinal, o mundo das ideias acaba movendo o resto. O que seria, então, professor, esse aumento, né? Porque dobrar, né, esse investimento em armas é muito impactante, né? Olha, é bastante impactante, né? Isso certamente é fruto de pressões as mais diversas, inclusive, né, desse setor bélico-militar que hoje, eufemisticamente, nós chamamos de setor de defesa. Mas a grande verdade, Pedro, e é importante a gente esclarecer isso ao nosso telespectador, havia um acordo consignado no início dos anos 90 de que a OTAN não se expandiria, né, para o leste europeu, da mesma forma que a Rússia não interviria no processo de unificação da Alemanha. Esse acordo informal, acordo de cavalheiros, firmado entre Washington, né, e o Kremlin, né, ele foi sendo desrespeitado, né, pela própria OTAN a partir de 1997, quando começa um processo de expansão na Europa, ou para a Europa do Leste. Vários países acabaram ingressando na aliança militar ocidental, mas a Rússia traçou ali um headline, né, uma linha vermelha, naquilo que seriam os seus interesses estratégicos. Isso não é legítimo do ponto de vista do direito internacional, mas faz todo sentido do ponto de vista da política internacional. Nós sabemos que as relações internacionais são relações de força, né, onde os interesses são mediados pelas relações de poder. Então, assim, a Rússia traçou uma linha vermelha. A Ucrânia não vai entrar na OTAN, né, assim como a Geórgia também não entrará. Como o movimento, né, foi crescente, a Rússia acabou, né, utilizando-se unilateralmente seu imenso poderio bélico-militar, né, para forçar uma situação que atendesse aos seus interesses nacionais. Isso, infelizmente, é uma praxis, né, que nós vemos no mundo. Por exemplo, no início dos anos 60, os Estados Unidos fizeram o mesmo, quando a antiga União Soviética quis instalar mísseis nucleares em Cuba. Né? Os Estados Unidos cercaram a ilha de Cuba e o mundo quase se viu na iminência de um conflito nuclear entre, então, os Estados Unidos e a antiga União Soviética. Por quê? Porque Cuba é uma área de influência histórica dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não permitiriam, né, a instalação de mísseis nucleares em Cuba. Isso é legítimo do ponto de vista jurídico, mais uma vez, do direito internacional? Não. Do ponto de vista político internacional, né, nós entendemos porque são relações de força. Então, assim, hoje, o que interessa fundamentalmente à Rússia é manter a Ucrânia e a Geórgia fora, né, da OTAN e fora da órbita de influência dos países ocidentais, né, colocando esses países ou mantendo esses países, né, dentro da zona histórica de influência russa. Se isso for acordado entre as partes, e parece que é esse, né, o caminho do acordo que vem sendo firmado entre Washington e Moscou, nós poderemos encontrar uma possibilidade de paz também no leste europeu, assim como nós buscamos encontrá-la no Oriente Médio. É isso. Professor, é por isso que eu gosto de conversar com quem sabe o que está falando,